Olá, gente! De volta aqui com o nosso Viva Bem. Bom, a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado mutirões constantes de ações de combate ao Aedes aegypti em toda a cidade, para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. E você, o que tem feito para enfrentar o mosquito? Já se deu conta que todo ano é a mesma coisa? Campanhas e campanhas e a realidade não muda, gente. Vamos conversar sério sobre isso? Nosso convidado é o gerente do Programa de Controle do Aedes aegypti da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, Jefferson Santana, que está aqui ao meu lado. Jefferson, muito obrigada por estar aqui no nosso Viva Bem para esse bate-papo muito sério, né? É verdade, é um assunto sério que a gente precisa tratar com a devida seriedade, a devida responsabilidade, não é? E alertar a população, não é? Dos riscos que elas estão correndo por conta do Aedes aegypti, que transmite doenças sérias, doenças graves para o nosso povo. Como você fala em alertar, é o que mais vocês fazem. Quando eu digo que parece que a realidade não muda, que todo ano é a mesma coisa, são campanhas, divulgação do Lira, que daqui a pouco a gente explica o que é o Lira, tá? Porque ainda tem gente que acaba esquecendo, mas é importante saber. Mas mesmo assim, você tem uma sensação de que de repente, gente, eu estou enxugando gelo? Olha, Magna, a gente já está há bastante tempo nesse programa, né? E a gente, a cada ano, como você bem falou, é a mesma coisa, a mesma fala. Não deixa água parada e limpa, não pode deixar reservatório com água destampado. Infelizmente, a gente tem tido aí a presença do Aedes aegypti constante na nossa capital, em todos os bairros, tá? Sim. Às vezes a pessoa tem aquela mentalidade de que a Aedes aegypti é coisa apenas das periferias da zona norte de Aracaju, mas na verdade não. O Aedes aegypti ele está presente em todos os bairros da nossa capital e, consequentemente, atrelado a ele, vem as doenças que ele transmite, né? E são doenças, como a gente falou anteriormente, doenças extremamente graves que podem evoluir para óbito, né? Ou então doenças incapacitantes, né? Quando a gente fala do Zika vírus, por exemplo, ou até do chikungunya, quando se torna ali da forma crônica, né? Que as pessoas tiveram chikungunya algum tempo atrás e até hoje vem sentindo aí de tempos em tempos as dores, que é bem característico do chikungunya. Quando você fala aí das doenças do mosquitinho, desse mosquitinho que causa esse estrago todo, eu tinha comentado em grupos, né, de redes sociais aí do WhatsApp, o pessoal da entrevista. Aproveita e pergunta o que é mais grave. A gente estava até falando antes de a gente começar o nosso bate-papo sobre isso. Você disse, Magna, eu não sei não o que é grave. Tudo é grave, porque se a gente fala da dengue, mata também. A zika, momentos terríveis e que ainda não estamos livres, né? Uma gestante, como o caso das crianças que nasceram com microcefalia, que estamos hoje vendo elas crescerem, né? Terrível isso, a situação. E a chikungunya, como você disse. Então, assim, não tem essa história do que é bom ou ruim, tudo é ruim, né? Não tem bom, tudo é ruim, cada um com sua gravidade, cada um com sua especificidade, né? Quando a gente fala em dengue, a doença que pode evoluir para óbito, como já tivemos óbito aqui em Aracaju esse ano por conta da dengue. No ano passado nós tivemos óbito por chikungunya, não é? Então são doenças que, se não tratada a tempo, se não tratada da forma correta, pode evoluir para óbito. E o Zika vírus, às vezes as pessoas têm Zika vírus e acham que é algo simples, né? Só uma febrezinha baixa, a febre não eleva tanto, as dores quase que nenhuma, às vezes só um inchaçozinho em alguma articulação e as manchas e a coceira. O que mais incomoda no Zika vírus são as manchas, que logo em seguida vem uma coceira muito frequente, né, na pele. Mas quando a gente volta para esses casos e vê aquela mulher gestante, sobretudo nos primeiros meses de gestação, e a gente acompanhou isso muito de perto, as crianças que nasceram com microcefalia, e essa criança vai pelo resto da vida ter sequela grave dessa doença, então não dá para a gente dizer qual é o menos grave, qual é o menos pior. Na verdade, são doenças graves que precisam ser combatidas e o combate se faz controlando a infestação por Aedes aegypti. Quando você fala dos sintomas e estamos ainda com Covid, com pandemia,
enfim, e várias variantes, essas coisas, esses são sintomas muito semelhantes e confundem mais ainda as pessoas. Especificamente para cada um, você falou um pouquinho aí, ó, de manchas, febre, enfim. É a mesma característica? Para que a gente, quem nos acompanha, para assim, não, eu confundo, não, é febre, é gripe, é resfriado, é isso, não, de repente é uma doença. Exatamente, e o mais importante de tudo é a pessoa perceber os primeiros sinais e sintomas, a nossa orientação sempre, procurar a orientação médica. Sim. Procura o posto de saúde do bairro, procura o médico da família, não é? Para que possa ter o diagnóstico mais correto. O mais importante é a gente desconfiar de tudo, né? Se tem febre, dores no corpo, manchas avermelhadas na pele, uma dor que às vezes a pessoa confunde a dor de cabeça, mas a dor característica de dengue é uma dor muito aqui nessa região dos olhos, não é? Dores abdominais, vômitos, isso aí pode ser dengue. E a gente precisa estar muito atento aos sinais e sintomas, porque dengue a gente precisa tratar logo, não é? Hidratar bastante. Quando a gente fala de hidratar a pessoa, Magna, é água, preferencialmente água e soro. Não é? As pessoas às vezes dizem, mas eu tô bebendo refrigerante, não serve. Né? Bebida alcoólica, não serve, porque a gente está falando de uma doença que tende a desidratar. Sim. E se você ingere bebida alcoólica, vai ajudar no processo, né? E atrapalhar também, de repente pode até atrapalhar na cura desse caso. Quando a gente está falando de chikungunya, a gente precisa se alertar também à febre, mas uma diferença entre dengue e chikungunya são as dores articulares. A chikungunya, a dor da chikungunya é uma dor muito mais forte do que a dor da dengue. Contanto, essa dor ela se apresenta mais nas articulações, não é? Nas mãos, nas articulações dos dedos, articulações punho, não é? Joelhos. Então, nessa região lombar aqui, né, a pessoa tem dificuldade de agachar, levantar. Esse movimento dói e dói bastante. Então, são sinais e sintomas que diferenciam a doença da outra, mas o mais importante é procurar o serviço de saúde. E Zika vírus é como a gente falou, né? A febre não é tão alta, não é? A dor é leve, o que mais incomoda é a coceira, que normalmente a pessoa reclama bastante de uma coceira que dá, então, e as manchas, né? Então, quando a gente vê esses sintomas, pelos sinais e sintomas, dá para a gente desconfiar de uma doença ou outra, mas o mais importante de tudo, do que a gente sempre tem dito, não se automedique. Às vezes a pessoa chega na unidade de saúde e está sem febre, porque tomou um remédio em casa por conta própria e acaba mascarando os sintomas, não é? E de repente pode passar batido aquele agravo, aquela doença. Então o mais importante de tudo é que a pessoa busque de imediato o posto de saúde logo no primeiro dia, né, dos sintomas, ou nos primeiros dias, e porque lá o médico vai fazer a triagem, a pessoa vai passar por uma consulta. Se tiver ali a condição naquele momento, a depender dos dias em que a pessoa está doente, a gente pode fazer um teste para dengue, zika ou chikungunya, que já é colhido na própria unidade de saúde, não é? Então já facilita bastante isso, né? O diagnóstico. A pessoa não precisa sair da unidade de saúde, marcar uma nova consulta para fazer a coleta do material, para ter um resultado do exame. Lá mesmo na unidade de saúde, se o médico julgar necessário e se ele desconfiar de uma dessas 3 doenças, ele pode solicitar uma sorologia, pode solicitar o PCR, né, que é um outro teste, a depender dos dias em que a pessoa está doente. Então, é muito importante a pessoa procurar o serviço de saúde. Agora, veja, o mesmo mosquito com essas doenças diferentes e com sintomas que até são parecidos, mas com características próprias, né? O mesmo mosquito. Exatamente. Todas essas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, não é? Isso mostra o quão grave é a presença desse inseto aqui na nossa capital, no nosso meio. E ele está em todos os locais, não é? Ele não escolhe classe, ele não escolhe cor, ele não escolhe religião, não é? O Aedes aegypti ele pode estar na igreja, ele pode estar na escola, pode estar no seu local de trabalho, pode estar dentro da sua casa. E normalmente, Magna, a gente tem encontrado focos de mosquito nas casas das pessoas, não é? Nos quintais. Esse período de chuva que a gente tem vivido aqui em Aracaju tem contribuído bastante
para a presença de focos. Isso a gente encontra todos os dias na nossa cidade. As nossas equipes trabalhando espalhadas aqui em todos os bairros de Aracaju, a gente tem encontrado com frequência focos de mosquito Aedes aegypti dentro das casas das pessoas, nos quintais. E aí mostra que se a gente, enquanto cidadão, começar a fazer melhor a nossa parte, a gente vai conseguir conter a infestação por Aedes aegypti e, consequentemente, acaba diminuindo aí os casos, né, de doenças que ele transmite. Bom, gente, nós estamos conversando com o Jefferson Santana, que é gerente de controle do Aedes aegypti da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju. A gente está falando como você deve ajudar a combater o mosquito da dengue, zika e chikungunya. Mas eu vou dar uma dica para você que está aí nos acompanhando. Agosto é o mês reservado para a campanha e conscientização acerca do câncer de pulmão, terceiro tipo de câncer mais comum entre homens e quinto tipo de câncer mais comum entre as mulheres. O principal fator de risco para o câncer de pulmão, sem dúvidas, é o tabagismo. Este hábito é responsável por mais de 7 milhões de mortes em todo o mundo. A gente sabe que a principal substância envolvida na dependência ao tabaco é a nicotina. No entanto, o cigarro possui mais de 5.000 substâncias. Destas, cerca de 4.700 substâncias estão relacionadas ao surgimento de neoplasias. Hoje, tem se tornado muito comum entre os jovens o uso dos chamados dispositivos eletrônicos para fumar, os vapes, narguilés e cigarros eletrônicos. Ao contrário do que se especula, estes dispositivos não têm nenhum papel em campanhas de cessação de tabagismo e, ao contrário, possuem substâncias carcinogênicas e causadoras de lesões pulmonares agudas. O paciente que é dependente do tabaco pode encontrar auxílio para o tratamento na rede SUS de forma gratuita. Procure ajuda. Bom, gente, de volta aqui com o nosso Viva Bem, o seu programa de saúde e bem-estar, qualidade de vida. E vamos falar do fumacê. Muita gente cobra o fumacê. E aí, Jefferson, ele não é a solução, né? Tem gente querendo colocar até nesse serviço, né, a solução. Não é assim. Na verdade, não, né? E o fumacê, a gente entra com as equipes de fumacê como um trabalho para dar um suporte para a gente. O fumacê ele só mata um mosquito adulto, o mosquito está circulando no momento que a nossa equipe estiver passando. Né? Se naquele momento que tiver o fumacê circulando, os mosquitos não estiverem em atividade, eles não vão morrer. Porque normalmente o inseto ele fica guardado, né? Fica procurando local de repouso, então ele precisa estar em voo para que essa efetividade seja maior. Na verdade, o que controla, o que combate o mosquito Aedes aegypti é a gente fazer aquela manutenção antes do mosquito se tornar adulto. Até porque, digamos que a gente faça uma aplicação de fumacê em determinada região de Aracaju, não é? E em seguida eu não faça a eliminação dos focos, de onde está nascendo. A gente vai matar os mosquitos daquela noite e do dia seguinte já vai nascer uma nova geração de mosquito, porque eu vou ter focos geradores naquela área. Então a gente precisa combater esses focos, eliminar esses focos, destruir os possíveis criadouros, para que em seguida a gente venha fazer fumacê. E a gente tem feito aqui em Aracaju, as nossas equipes de fumacê costal sempre têm trabalhado aqui, a gente, naquela modalidade que a gente tem feito aqui de bloqueio de transmissão, onde a gente notifica o caso, por isso que é importante a pessoa procurar serviço de saúde, porque esse caso é notificado. A gente faz um bloqueio primeiro com os nossos agentes de endemias, procurando eliminar os focos e criadouros, e em seguida a gente faz a aplicação de fumacê. Essa é a modalidade mais correta. Então, esse fumacê que antes, logo no começo, que as pessoas viam naquele carro, uma caminhonete, naquele ali, ele acaba combatendo todo tipo até de mosquito. E aí a pessoa fica dizendo, ai, que bom que é uma noite tranquila. Mas aí foi tudo além do prejuízo ao meio ambiente, né? Ao meio ambiente, porque ele não mata apenas mosquito. O nosso inseticida do fumacê, ele não é seletivo. Ele não vai apenas nos mosquitos, ele vai em outros insetos. Por exemplo, borboletas, abelhas, não é? Insetos que não deveriam morrer, acabam, se tiver naquele raio de atividade,
acaba indo junto. Não é? Pessoas que têm problemas respiratórios, asmas, sofrem bastante. Porque a gente está falando... que as pessoas até têm... Né, pássaros que às vezes estão em gaiolas ali na Sim. passagem, acabam, infelizmente, sofrendo esse dano. Então, não é interessante a gente passar fumacê de forma indiscriminada. A gente precisa ter critério, a gente procura seguir o mais correto possível esse critério, para que a gente não venha trazer um dano maior à natureza, de que a natureza já vem sofrendo tanto. Né? Então a gente precisa cuidar também do meio ambiente e usar o fumacê com responsabilidade. A gente tem procurado sempre trabalhar nessa linha do cuidado e da responsabilidade. Perfeito, excelente orientação. Então aí você que quer cobrar um fumacê e vive cobrando fumacê, já viu a consequência, né? Então veja, gente, como é importante, né? A gente está falando sobre isso, mas de novo e sempre aquela coisa, mas é necessário, porque não adianta todo esse esforço. E aí o Jefferson, que é o nosso convidado aqui do Viva Bem para esse bate-papo, né? Sobre o que você está fazendo para ajudar no combate ao mosquito, causador de doenças terríveis e que levam a óbito ou deixam pessoas sequeladas. Então, o que você está fazendo? Então, veja só como ele acaba sendo esse mosquitinho doméstico, principalmente doméstico. E aí é importante que você dentro de casa faça a sua força-tarefa, o seu exército. Quando eu sempre digo no Viva Bem, eu costumo sempre falar disso, olha, que a gente, quando estava sendo exibido assim, ou do sábado ou no domingo, falava assim, olha, hoje é dia de faxina. Né? Dá uma vasculhada em casa o dia que você está em casa mais tranquilo. Se você está de folga, enfim, não importa agora o dia, a hora, dá uma olhada. E como Jefferson Santana aqui lembrou bem, nós estamos num período de chuvas e que aí de repente muda o tempo, aí é quando eclode lá, né? Que aquelas larvas começam a surgir. Enfim, gente, é importante a colaboração de todos no combate. Não tem como, né? É fundamental, não tem jeito, não tem outra forma. Não é? O serviço público até tem feito e a gente tem trabalhado bastante, Magna. Olha, de janeiro para cá, todos os dias as nossas equipes estão trabalhando, de segunda a sexta-feira. E nos sábados, a gente ainda faz o mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, né? Esse mês de agosto, por exemplo, a gente tem trabalhado todos os sábados, né? Houve um trabalho bem intensivo, muito por conta do índice de infestação de Aracaju, não é? Que a gente não conseguiu, nos últimos liras, diminuir o índice se manteve em 2,3%, na média da capital, mas a gente tem bairros de Aracaju com índice acima de 4%, não é? Então, isso... Só abrindo parênteses quando você está explicando isso, para as pessoas entenderem que esse LIRA, esse levantamento que vocês fazem é como se fosse um diagnóstico das áreas, é isso, né? Isso, é uma pesquisa que a gente tem feito a cada 2 meses aqui em Aracaju, inclusive a partir do dia 1º de setembro, a gente está divulgando em primeira mão aqui, a gente vai iniciar uma nova rodada de pesquisa LIRA, não é? Normalmente acontece em uma semana essa pesquisa nas casas das pessoas, a gente vai procurar, não é? No quintal, na lavanderia, na caixa d'água, nos depósitos com água, onde é que tem a presença da larva do mosquito, vamos coletar aquela amostra, levar para o nosso laboratório para identificar a positividade daquela larva, se é de Aedes ou de alguma outra espécie de mosquito. E aí a gente consegue fazer o ranking dos bairros que tem o maior índice, né, para o menor, e a média também da capital. Então, a partir do 1º de setembro, a gente vai estar fazendo uma nova pesquisa, e isso acontece a cada 2 meses aqui em Aracaju. Quando a gente faz esse levantamento, a gente consegue perceber que os mosquitos eles estão nascendo, infelizmente, nas casas das pessoas. Na última pesquisa que nós fizemos, no mês de julho, na primeira semana de julho, nós não encontramos foco de mosquito em nenhum terreno baldio. O quê? Todos os focos de mosquito foram dentro das casas das pessoas. No LIRA, que a gente realizou em maio, a gente até conseguiu foco de mosquito Aedes aegypti em um terreno baldio. Mas nesse LIRA de julho, foram todos os focos de mosquito dentro das casas das pessoas. Sobretudo em depósitos de armazenamento de água, e a gente chama a atenção e alerta a população que tem aquela lavanderia mais antiga, de cimento, de concreto, né, no quintal, que deixa ali com água parada. É importante
a pessoa ter uma rotina de limpeza de pelo menos uma vez por semana, passar um escovão na parede daquela lavanderia, daquele depósito. Que eles grudam ali, Eles né? grudam. O Aedes aegypti ele vai procurar um depósito com água e vai fazer, vai depositar os ovos, né, na parede do depósito, coladinho ali. Então, de modo, Magna, que se você derramar a água e não tiver aquele movimento de limpar o depósito, não está resolvendo muito. Porque quando você coloca uma nova água ali, essa água entrando em contato com esses ovos, vai nascer larvas de mosquito. E aí a gente fica naquela sensação, eu já lavei a minha lavanderia ontem, então não tem nada aí. Na verdade, a gente só derramou água e colocou água, né? Não resolve o problema. É passar um escovão mesmo na parede do depósito, porque dessa forma a gente elimina os ovos, né? A gente quebra a dinâmica de desenvolvimento do inseto, né? Que normalmente é em uma semana. Sim. Ele sai da fase de ovo e chega na fase adulta em uma semana. Sobretudo nesse período menos quente aqui de Aracaju. Quando a gente chega lá no mês de novembro, dezembro, que a temperatura está mais elevada, aí esse período diminui aí para pelo menos 5 dias. Então é um período muito curto e a gente tem que, nesse período, tentar quebrar o desenvolvimento do inseto, porque a gente diminuindo e aí a gente não vai ter o mosquito adulto voando, que é esse mosquito que transmite. Na fase, enquanto ele está dentro da água, de larva ali, ele não vai transmitir nada. Mas é quando ele sai da água que começa a voar, ele vai buscar Demora aplicar isso as quanto pessoas. tempo que você É falou? em torno de uma semana, nesse Rápido. período menos quente. E lá no final do ano, dezembro, quando a gente vira o ano para janeiro, fevereiro, que a temperatura está muito elevada, aí diminui para pelo menos uns 5 dias. Então você falou aí das caixas, dos reservatórios, mas temos também calhas, a gente também tem vasinhos de plantas, é isso? Exatamente. Olha, agora, nesse período que tem caído muita chuva em Aracaju, a gente sempre procura chamar a atenção dos imóveis que tem calhas, não é? Como você muito bem falou, não é? Às vezes tem próximo ali uma árvore, aí a folha da árvore vai caindo, vai obstruindo e sempre fica água acumulada. As plantas com água é algo muito interessante para a gente, porque antes, não sei se você lembra, era muito comum a gente encontrar a planta da água, um vaso de flor cheio de planta com água dentro. Sim. Hoje, as pessoas colocaram essa planta na terra, sobretudo, eles deixaram embaixo do vaso ali um pratinho para parar a água. E é ali onde o Aedes aegypti está desovando. Então a gente precisa também, nesse período de uma semana, tirar o pratinho, se tiver água, derramar essa água e fazer uma limpeza, passar uma esponjinha ali para eliminar os ovos. Muitos focos de mosquito nesse último lira que nós fizemos em julho foram encontrados nessas áreas, nesses pratinhos que ficam ali aparando água da planta. É uma coisa muito interessante, os condomínios, não é? Às vezes tem naquela área de jardim vasos grandes, palmeiras, e está dentro de um vaso, embaixo o prato é muito grande. E não dá, às vezes a pessoa não consegue levantar por ser muito pesado. A gente orienta que coloque terra em volta do prato, para que não acumule água. O mais importante de tudo é não deixar a água parada, porque dessa forma a gente vai diminuir os possíveis criadouros de mosquito e, consequentemente, a gente vai estar dificultando a vida do inseto. Pois é. Bom, recado dado, né, gente? E é só você também colaborar e fazer a sua parte. Eu quero te agradecer, Jefferson, por esse alerta, por participar aqui do programa e deixar mais uma vez essa mensagem, que não adianta, né, só o poder público. Porque temos os agentes, que é um exército que fica na rua. Receba bem, que é outro detalhe importante, né? Receba. Se você tem o cartãozinho da visita que fica lá marcado, né? A gente sabe que às vezes as pessoas se ausentam, mas você tem uma rotina. Enfim, é importante que você deixe essa pessoa contribuir, verificar lá. Só para a gente concluir, quando esse pessoal vai, eles colocam alguns remedinhos. A gente em casa pode também fazer alguma coisa, tipo água sanitária, alguma coisa que, além desses cuidados que você disse, que a gente também possa fazer e combater? Existe algo além disso? Pode sim, pode evitar deixar água parada, né? Que é o principal, né? É o principal, mas se não for possível, a água sanitária ajuda bastante, não é? É manter a rotina de limpeza. Algo que você falou que é muito importante para a gente, que ajuda bastante na nossa rotina de trabalho.
é que as pessoas que nos acompanham nesse momento recebam o agente de combate às endemias em casa e acompanhem a visita desse profissional. Às vezes a pessoa tem ligado para a gente com dúvida se aquele profissional faz parte do nosso quadro. Os nossos servidores, eles estão todos fardados, eles têm crachá, está todo mundo devidamente identificado. E a gente ainda disponibiliza o nosso número de ouvidoria, que é o 0800 729 3534. A pessoa pode entrar em contato com a nossa ouvidoria e a gente vai, de repente, se não for possível realizar a visita naquele momento, por a pessoa estar com desconfiança ou ter alguma dificuldade de receber o agente naquele momento, a gente pode fazer um agendamento de visita. Não é? A pessoa deixa o contato, a gente retorna e deixa agendado uma data para que a gente possa ir naquele momento fazer a inspeção, fazer a visita. Então, não tem desculpa, dá para receber Sim. com segurança, com tranquilidade. A gente tem feito o máximo possível para tentar, de uma forma mais efetiva, fazer esse combate. Mas depende muito também da participação popular. Pois é. Você já imaginou, gente, você recebe na sua casa alguém que vai cuidar da sua saúde também, né? E isso é muito bom. Isso é extraordinário. Eu quero parabenizar você, Jefferson, que está à frente desse trabalho. E como a gente até tinha comentado, não citamos isso, mas antes aqui do nosso bate-papo, a gente estava comentando de doenças já erradicadas, mas que vai e volta. E o Jefferson conhece bem de história, né? Atua também como professor, enfim. E a gente não pode se deixar vencer por um mosquito. Óbitos, né, já registrados, perder vidas. E o que aconteceu? Morreu, foi uma dengue. Né? E aí crianças, enfim, não importa, né? E aí a gente não pode isso acontecer porque faltou cuidado, né? Verdade. Faltou esse zelo e essa colaboração. Verdade. E, Magna, quando a gente tem esses registros de óbito, a gente às vezes fica se perguntando, poxa, será que se naquela circunvizinhança ali todo mundo tivesse se unido para fazer esse controle em sua casa, talvez aquela vida tivesse sido preservada, não é? A gente tem encontrado pessoas que têm tido aí um cuidado muito grande no seu imóvel, mas infelizmente também tem encontrado algumas pessoas que deixam abandonado o terreno baldio, que tem imóveis em Aracaju e está lá abandonado. A gente sempre tem buscado chamar a atenção dessas pessoas que têm imóveis aqui na capital, que busque fazer pelo menos uma limpeza, uma visita naquele imóvel, verifique se não tem lá, de repente, água parada, porque pode gerar um foco e adoecer o vizinho, né? Então é importante que todo mundo fique atento sentir responsável e se sinta até responsável. e até que causador dessa, porque você não sabe de onde veio, mas sei lá, na hora vocês aí saem fazendo até um rastreamento, né? Isso. E aí saber que foi ali naquela região alguém que não teve o devido cuidado, você de repente sentir que você pode ter provocado, contribuído para uma morte. Esses casos só, eu digo sempre encerrando, o pessoal já me deu sinal aqui, enfim. Mas como alguém complica? Porque a situação dela é uma hemorrágica que leva, é o caso mais grave, né? No caso do dengue, especificamente, né? Veja, Magna, às vezes a pessoa começa com sinais e sintomas clássicos, né? Uma febre, que aí você uma chama dengue dorzinha, clássica, né? é uma febre, uma dor no corpo, tal. Mas aí cada organismo é cada pessoa reage de uma forma à doença. Às vezes a quantidade de vírus que foi inoculado naquela pessoa, uma quantidade grande, a gente tem circulação do vírus 2, que ele é muito mais virulento do que os outros 3 vírus da dengue. É o que a gente tem no momento? É o que a gente tem no momento e que normalmente ele transmite e faz com que essa dengue seja mais grave do que os outros casos. Então é uma série de fatores que pode fazer com que esse caso venha a agravar. E aí, se a pessoa não tiver o cuidado devido, não tiver o tratamento adequado, pode sim evoluir e, infelizmente, pode vir a óbito. Pois é. Jefferson, mais uma vez, muito obrigada mesmo, de verdade. O espaço da gente do Viva Bem vai estar sempre aberto para que você possa estar divulgando, toda a equipe também. Parabenizar a essa equipe, porque faz um trabalho. Gente, é sol, é chuva, é nas ruas, fazendo visita, né? Como eu disse no começo, levando saúde, levando informação, levando cuidado, né? Levando bem-estar. E é isso
E você precisa fazer a sua parte, porque se não fizer, não vai adiantar. É aquilo que a gente começou aqui falando, parece a sensação de estar enxugando gelo. Então, o Jefferson Santana, que é gerente do programa de controle do Aedes aegypti da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, muito obrigada por você estar aqui no nosso Viva Bem. Agradeço o espaço, Magna. A gente se coloca, né, sempre à disposição e espero poder ter contado aí algumas nossas histórias e ter ajudado a população também no combate em sua casa, que é o mais importante. Pois é isso mesmo. Vamos nos somar a esse exército, tá, gente? Então vamos lá. Cuidar da saúde é tudo de bom.